apontando os 3 tópicos que vou falar durante minha fala. Primeiro, nulidade da manipulação e impossibilidade de análise das provas colhidas durante a investigação. Segundo, nulidade pela violação do sistema acusatório e direito ao silêncio. E o terceiro, pela imperiosa absolvição do general Heleno. Inicio o primeiro ponto. Excelências, muito se fala sobre como foi feita a disponibilização dessas provas. Como que a Polícia Federal nos apresentou? A defesa fala muito, reclama muito sobre impossibilidade. Mas vamos mostrar. Um e-mail nos foi enviado com um link de um SharePoint da Polícia Federal. Ele é desta forma. Uma pasta tal qual no Windows Explorer. E dentro dessas pastas, excelências, nós temos os arquivos. Escrito laudo, número alguma coisa. Mas, doutor, qual o tamanho desses arquivos? Não há problema, nós trazemos um exemplo. 128 GB de material compactado. Todo o material constante nesses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, excelências. Descompactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, é possível de se analisar. E nesta sustentação oral irá se provar a necessidade de ter acesso à prova, não aos IPJs. E aqui, excelências, nós temos um fato curioso, que essa defesa técnica vem desde o primeiro momento martelando a necessidade de se ter acesso à suposta agenda que o Ministério Público traz. Olha a pasta que me surge 2 dias antes do interrogatório. OP Tempus Veritatis. Curiosamente, não se sabe por que, nem como, se aparece uma pasta com as digitalizações do que seria a Operação Tempus Veritatis. E aqui está a prova de que foi inserida no dia 8 de maio. Lembrando que o interrogatório foi dia 10. Curiosamente, ao se abrir esse link, nós temos ali uma pasta exclusiva ao general Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse, nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Com base nisso, essa defesa técnica na fase do 402 requereu nada mais que, desse modo, requer-se a Vossa Excelência, seja determinada a Polícia Federal que apresente material catalogado, ou minimamente com índice, que torne possível a análise desse material. Ressalta-se que a nomenclatura utilizada, ofício, e aqui eu coloco números aleatórios, pois não se sabe de onde vêm esses números, torna impossível sua análise, fazendo imprescindível a deferência da presente diligência. Não se pediu aqui mais acesso, haja visto que o acesso foi dado. Curiosamente, pastas iam surgindo após. Mas o que se queria saber é o que tem nisso aqui? O que quer dizer esse número? Quais são os ofícios? O ofício 12330 é o celular do general fulano. O ofício 12700 e tanto é o celular do Beltrano. Não se tem como saber. Então, o que foi pedido na fase do 402 foi minimamente uma explicação, um índice, um sumário que assim o seja, mas nos foi negado sobre o pretexto de que seria meramente protelatório. O segundo ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelência, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser relevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público.
E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de Ferrajoli a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que esse é o ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala: é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. E com essa reflexão, excelências, eu venho para o último ponto dessa questão, que é a violação do artigo 5º da Constituição, inciso 43, em que diz o seguinte: o réu, quando do seu interrogatório, apontou o direito do uso parcial ao direito ao silêncio, no qual ele só iria responder às perguntas da sua defesa. Como vossas excelências sabem muito mais do que eu, a Constituição veda o uso do silêncio em prejuízo do réu. E eu indago a vossas excelências, qual a função da consignação das perguntas por parte do juiz instrutor? E aqui mais curioso, o Ministério Público não quis consignar perguntas. Quem quis consignar perguntas foi o juiz. Não houve nem iniciativa do parquê a consignação de perguntas, que seria até um pouco compreensível, ao meu ver. Então eu vos indago, quando se questiona, não vou consignar as perguntas, se o réu não responde alguma pergunta, não prevalece o indúbio pro réu? Então qual a função da consignação das perguntas, se não o constrangimento do interrogando? Ao se colocar as suas perguntas, se o interrogando não responde alguma pergunta, não estaria ele coagido a responder de certa forma? Então, para esta defesa técnica, fica muito evidente e fica claro a questão da nulidade pela violação do sistema acusatório e do direito ao silêncio. Agora, excelências, passo a maior parte da minha fala, que é sobre a respeito da imperiosa absolvição de General Heleno. E começo pela live do dia 29/7/21, que o Ministério Público aponta que a presença do General Heleno nessa live demonstra o seu apoio à crítica às urnas eletrônicas. Se esta sessão fosse transmitida da mesma forma que essa live, todos os assessores sentados ao fundo estariam envolvidos. Nós vimos aqui a defesa do General Heleno, esse advogado que vocês estão vendo, mostrando que um juiz, né, a lei diz isso, um juiz não pode produzir provas. Ele fica ali no seu quadrado, no Poder Judiciário, quietinho, esperando que o Ministério Público, né, outros órgãos venham trazer as provas até ele. Mas não, o Alexandre de Moraes, ele vai atrás das redes sociais, como foi dito, para achar novas provas contra os réus. Isso não pode. Isso, o nosso direito brasileiro, até no mundo inteiro, proíbe que um juiz seja parcial, né, e trabalhar como acusador. Ele é um julgador. Ele não é um acusador, mas ele está fazendo o papel de julgador, de acusador, de Ministério Público, de polícia, de tudo. É isso que todos os advogados, não somente esse da defesa do General Heleno, eles estão falando. Então só existem aberrações nesse processo do golpe. Você viu os terabytes, né? Muita informação sem endereço, sem nomenclatura, uma bagunça generalizada de propósito a Paulo Freire, aos moldes de Paulo Freire da esquerda, porque é tudo tumultuado, é um excesso de informações, de imagens que ninguém consegue entender nada. Não somente o advogado General Heleno, como também do Bolsonaro, dentre outros réus, desse núcleo 1. Então você vê na fala desse advogado que é uma bagunça no Poder Judiciário e nesse inquérito do golpe. Isso deveria ter sido anulado já. E você vê que nessas provas, nesses terabytes que foram enviados por e-mail para esses advogados da defesa, eles não tiveram tempo hábil, ou em cima da hora,
não tiveram tempo para analisar essas milhares de imagens, essas imagens sem organização. Você vê que está tudo bagunçado, ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro. Eles tiveram uma dificuldade danada e não conseguiram entender, né, essas imagens, essas provas que eles enviaram. Parece que foi de propósito, para eles não conseguirem entender o teor do processo e eles condenarem esse núcleo 1 todo na cadeia. Então você vê falhas em todos os momentos. E não somente esse advogado está falando sobre isso, mas o advogado de Bolsonaro também disse: eu já trabalho 35 anos, sou um ótimo advogado. Ele disse isso mais ou menos. E nunca vi nada tão estranho acontecendo no Brasil como esse inquérito do golpe. Tudo errado, tudo ao contrário, não existe nada certo. Ele falou isso na frente dos ministros, com toda educação e respeito. E é uma piada mesmo, né? Isso aí é uma piada, a gente está vendo que isso é um golpe contra a democracia e que querem condenar pessoas inocentes, que nunca cometeram golpe algum. Ele demonstrou claramente, não somente esse aí, do general Heleno, como do Bolsonaro, que não houve golpe nenhum. Isso tudo é invenções, né, desses que estão no poder e fazendo essa marmelada com o nosso direito brasileiro. E isso já chegou até os Estados Unidos, essa bagunça. E por isso que o Alexandre de Moraes já foi sancionado como um violador de direitos humanos, e acho que mais uns 10 ministros, 10 seria o total, né? 11 ministros, mas uns 8 ministros serão sancionados também se eles condenarem esse núcleo 1, o Bolsonaro, nesse fantasioso golpe. É uma brincadeira. Você viu agora no final que até o general Heleno ter participado de uma live, ele está sendo acusado de golpista. Pera aí, uma live? Uma live que não estava sendo tramado plano golpista. É tudo fantasia. O que tem ele aparecendo numa live com o Bolsonaro ali? Ele está sendo acusado de criminoso. Então tá tudo errado. Isso aqui tá muito bagunçado. E até todos os advogados estão dizendo isso. É um absurdo que o Brasil vive, né? Somente uma força externa para poder colocar ordem no Brasil. Porque a ordem e progresso não existe mais no Brasil. É desordem e desgraça para o Brasil. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para um amigo, até mesmo um inimigo, nas redes sociais, no WhatsApp. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.